juntos aqui para cultuarmos ao Senhor, para expressarmos a Ele a nossa devoção e a nossa adoração. E graças a Deus porque você escolheu a melhor parte nessa noite, amém? Aleluia! E neste domingo, nós iniciamos a série, a campanha, a série de Quaresma, o poder da entrega de Jesus. Os 40 dias celebrando a jornada sacrificial de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a unção de Jesus. E durante esses 40 dias, nós vamos estar celebrando a vida de Jesus, a sua morte até a Páscoa e ressurreição. E a Quaresma é um período de 40 dias de reflexão, de jejum, de oração, que antecede a Páscoa, que é o ápice do calendário cristão, que é o grande acontecimento no calendário cristão. Muitas vezes nós achamos que o Natal é o que é o ápice do calendário cristão, mas para nós o ápice do calendário cristão é a Páscoa. E nós nessa noite nós vamos falar a respeito disso. E existem características da tradição cristã relacionada à Quaresma. A Quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas e ela vai até o sábado, véspera da Páscoa. E esse número 40, ele é significativo. Ele é simbólico, mas ele é significativo. O nome Quaresma vem do latim, quadragésima, entre aspas, quadragésimo. E a Bíblia é cheia de 40. Nós sempre vemos, e aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Nós vemos trajetórias, jornadas que alguns entregaram 40 dias ao Senhor, a Deus. E Moisés é um exemplo destes que jejuou por 40 dias antes de receber a lei. Não apenas Moisés, mas Elias caminhou 40 dias até o monte de Deus. Jesus passou 40 dias no deserto, em oração e em jejum, antes de começar o seu ministério. É por isso que nessa noite nós somos convidados a iniciarmos esses 40 dias de entrega, esses 40 dias de quebrantamento, de arrependimento. Se homens e mulheres na palavra do Senhor entregaram esses dias, precisaram desse tempo, porque é que eu e você não iríamos precisar, não é verdade? Nós carecemos desse tempo de entrega. 40 nas Escrituras significa um tempo de suspense, um tempo de desafio, que antecede uma grande mudança. E se você deseja viver uma grande mudança na tua vida, que você possa se comprometer com o Senhor em primeiro lugar para esses 40 dias em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas além disso, esse tempo simboliza uma jornada de dependência e total confiança de Deus. Dependência e total confiança de Deus. E durante esses dias, nós seremos convidados e desafiados ao jejum e a ações. A jejum e a práticas também. Os jejuns e votos são muito importantes para mim e para você. Porque é um tempo de consagração, é um tempo de entrega, é um tempo de fortalecimento. O tempo de oração é um tempo para aumentar a nossa estrutura espiritual. E o Senhor também quer ter esse tempo conosco, esse momento conosco. Então, nós também seremos desafiados a esse tempo de oração. E durante essa semana, hoje, nós já iniciamos. E todos os domingos nós vamos entregar o jejum e vamos iniciar um novo jejum. Então hoje pela manhã, mas agora à noite também eu vou te fazer esse convite. Nós vamos fazer essa entrega ao Senhor, essa aliança com o Senhor. Mas durante essa semana, e começou hoje, nós vamos estar de jejum de TV e redes sociais. Jejum e redes sociais, ok? E aí a questão do WhatsApp, nós entendemos que muitas vezes nós temos a necessidade por conta de trabalho, questões corporativas, e aí nós estamos liberados dessa questão de WhatsApp, por questões de trabalho.
Mas as redes sociais, aí você já entendeu quais são elas. Em nome de Jesus, você terá um tempo agora com o Senhor. Eu sei que você pode pensar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, pode ficar tranquilo, porque tem muita coisa para nós fazermos. Aproveita aquele livro que está na cabeceira da sua cama empoeirado, sabe? Que você já está há tempos pensando assim, nossa, eu preciso ler esse livro. Essa semana é a semana para você cumprir aquilo que você está agarrado desde 2024, amém? Coloque a sua leitura bíblica em dia. Tenha o seu tempo de devocional. Busque mais em oração ao Senhor. E é só assim que nós também percebemos o quanto nós gastamos com redes sociais, não é verdade? O quanto nós perdemos tempo em redes sociais. E aí você pode entender agora o quão vai ser precioso o seu tempo de investimento com o Senhor. Então nosso jejum será de TV e redes sociais. E a ação dessa semana será a nossa vigília na sexta-feira, às 21 horas. O nosso encontro para a adoração, porque nós vamos falar hoje sobre a unção de Maria, quando ela quebra o vaso e derrama sobre Jesus. E nós entendemos que isso é um ato de adoração. E meu querido, o Senhor quer nos levar a outros níveis. E para isso, nós vamos ter que ser desafiados. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você já viveu uma adoração extravagante, mas esse é o tempo de você começar a experimentar isso. E na sexta-feira, nós entregarmos ao Senhor uma adoração extravagante. Amém? Glória a Deus. Meu querido, sabe quem sai ganhando com tudo isso? É você. É você. Porque nós somos fortalecidos. Nós somos envolvidos pela presença. Nós começamos a ter a nossa percepção espiritual aguçada, a nossa vida espiritual fortalecida, o nosso discernimento espiritual o Espírito Santo vem sobre nós com discernimento e vai crescendo ainda mais. É você que ganha com isso, é você com Deus. Então, se você quer viver essa profundidade que nós estamos pregando no ano de 2025, só vai depender de você. Amém? E é diante dessa explanação para este tempo de 40 dias de entrega, de espiritualidade, é um convite para buscarmos a Jesus, para buscarmos a vida de Cristo, para esse tempo de arrependimento, renovação, preparação, celebração da ressurreição. Nós vamos ter esta oportunidade de aprofundar a nossa fé, de aprofundar as nossas raízes, de aprofundarmos o nosso compromisso com Cristo, de exercermos um tempo de testemunho, de ajustarmos o nosso coração antes da celebração da Páscoa. Se você deseja viver esse tempo de espiritualidade fortalecida no Senhor, se você deseja se comprometer nesse tempo de cada semana de jejum, de oração e de ações, se você estava aqui pela manhã, se você já se aliançou, eu quero te convidar mais uma vez a confirmar isso, a reafirmar isso. Mas se você não estava pela manhã e está aqui agora nesse primeiro momento, eu quero te convidar nesse momento a se ajoelhar no seu lugar. Você que pode. Você que deseja entrar neste tempo de campanha, de jejum, de oração, de entrega. Que você possa agora se ajoelhar no seu lugar e dizer: Pai, eu estou aqui agora. Eu estou agora me apresentando diante do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu quero viver mais profundo, Deus. Eu quero sair da superficialidade. Pai, eu quero que o Senhor me leve a enxergar coisas que eu jamais enxerguei. Igreja, o Espírito Santo falou isso muito ao meu espírito neste tempo e nesta manhã. Porque o Espírito Santo quer nos visitar com discernimento da parte dEle. Porque é o ano da profundidade. Mas vamos precisar de discernimento para saber em qual água nós iremos mergulhar. E nessa noite o Espírito Santo quer tocar nos teus olhos, para que você possa discernir qual é o rio que vem da parte dele, qual é o rio que jorra do trono dele, para que você possa mergulhar. O Senhor não está te chamando para mergulhar em um lago, em um laguinho
ou em uma poça d'água. Ele está te dizendo nessa noite: eu quero liberar sobre você discernimento, para que quando você possa olhar a oportunidade, você possa entender que essa oportunidade sou eu que estou dando. E esse mergulhar vai ser profundo, não vai ser uma experiência esporádica, momentânea, mas vai ser uma experiência diária, vai ser uma experiência profunda, uma experiência durante cada dia deste ano. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que você não vai sobreviver de cultos, você não vai sobreviver de terças-feiras, você não vai sobreviver de domingos, você não vai sobreviver de campanhas, mas você vai viver do sobrenatural do Senhor, do mover do Espírito Santo na tua vida, da sua entrega no altar do Senhor. E você vai entender que diariamente o Senhor te chama para um culto com Ele, e você irá cultuá-lo de segunda a segunda, e os domingos, as terças-feiras e as campanhas não serão mais as mesmas, porque você virá com a intencionalidade do teu coração mudada. Você chegará aqui com as expectativas transformadas, e nós recebemos sobre a nossa vida nessa noite, Pai. E nós nessa noite nos aliançamos contigo, assumimos esse compromisso, Deus. Paizinho querido, não queremos mais viver uma espiritualidade da boca para fora, mas queremos viver uma espiritualidade de profundidade, de testemunhos vivos, de testemunhos poderosos, Deus. E que assim seja neste tempo. Nos dê graça, nos dê força, Espírito Santo, e mantenha sobre nós a direção, Deus, e a perseverança, Espírito de Deus. Assim eu oro, Pai, entregando cada filho e filha que está se aliançando e se comprometendo com o Senhor nessa noite, Pai, nestes 40 dias de jejum, de oração e de ações, Deus. Assim nós oramos em Teu nome, amém, e graças a Ti, aleluia. Pode se assentar. Glória, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 9. Nós precisamos entender que esse texto antecede a crucificação, antecede a Páscoa. Falar da Páscoa é falar da paixão de Cristo. É celebrarmos o acontecimento, é reconhecermos que Jesus morreu, mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou, cumprindo uma palavra e uma profecia, e nós vivemos essa palavra e dessa profecia nos tempos, nos dias de hoje. A paixão de Cristo, ela é narrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos sinóticos. E inclui os eventos como a última ceia, a oração do Getsêmani, o julgamento diante das autoridades religiosas e políticas, o castigo, o sofrimento, a coroação de espinho e, finalmente, a crucificação e morte de Jesus. A cruz é a sua mensagem, é símbolo central da paixão, representa tanto a morte de Cristo, quanto a esperança da sua ressurreição. É um memorial de sofrimento e de redenção, Nós fomos redimidos, nós fomos salvos, nós fomos transportados. Antes, como o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses, nós estávamos em trevas, nós vivíamos em trevas, mas Jesus nos transportou para a sua maravilhosa luz. E o Espírito Santo nos convida a refletirmos sobre as nossas próprias vidas, sobre os nossos relacionamentos com Deus, sobre o nosso relacionamento com o próximo, na busca do amor, da santidade e da fé, para entender e valorizar o sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário. A paixão de Cristo é um elemento central na fé cristã. A misericórdia é o chamado à transformação pessoal.
Nós somos convidados. A cruz, a morte e a ressurreição nos leva a esse lugar, a sermos chamados e a sermos conduzidos a esse lugar de transformação. É entender, antes nós não éramos. Antes nós não éramos, não. Nós sobrevivíamos. Mas quando Jesus se entrega por amor a nós, nós passamos a ser filhos e passamos a viver a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. E essa primeira mensagem dessa série, ela é maravilhosa, porque traz um texto muito conhecido, um acontecimento muito conhecido, mas muito pontual para mim e para você na nossa jornada nesse tempo. E como eu já adiantei, o tema é a unção de Jesus. E nesse texto, João 12, no primeiro versículo, versículos 1 e 2, eu quero que você acompanhe comigo. No contexto histórico e profético vai dizer: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Aqui fizeram-lhe uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Primeiro que nós vamos nos aprofundar nessa passagem que é tão marcante no Evangelho de João, onde Maria expressa o seu amor por Jesus. O seu amor através de uma palavrinha muito simples, mas muito desafiadora, através da entrega. E a sua atitude revela um significado profético muito profundo. A unção em Betânia vai além de um simples gesto, de derramar o óleo. Mas essa ação, ela nos conduz a compreender a grandiosidade da obra redentora que se aproximava nesse tempo, nesse contexto aqui. Primeiro, algo me chama muito a atenção nessa palavra, porque Jesus já havia ressuscitado Lázaro. O momento aqui da tristeza, da indagação de Marta, do cenário dessas duas irmãs, o momento do luto havia passado. Agora era um tempo de celebração. Mas o que me chama a atenção é porque nesta mesa estava alguém que acabara de ser ressuscitado. E estava alguém também que depois de 6 dias seria morto, mas também ressuscitaria. E estava alguém que havia sido ressuscitado e mostra a morte terrena, mas também estava alguém que havia de ressuscitar, nos dando uma ressurreição e uma vida espiritual e uma vida eterna. É um encontro da vida nesta mesa. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas ao ler esse texto, isso me chamou a atenção. Falei: Deus, que encontro maravilhoso é esse? É o encontro do que havia acontecido e o encontro do que haveria de acontecer. E sabe o que isso nos mostra? Que Deus continuava no controle da vida ali. Que tudo estava no plano perfeito de Deus. Jesus havia recebido um convite para jantar com os seus discípulos na casa de Simão. Casa de Simão. Jesus está ali. A palavra vai dizer: Simão leproso. O Evangelho de Marcos vai trazer essa especificação. Esse texto ele é tão rico porque ele traz tantos elementos para nós, mas tantos elementos para nós entendermos o que Deus quer fazer conosco, de onde Deus quer nos tirar e onde Ele quer nos colocar. Então a palavra diz que Jesus recebeu um convite para ir na casa de Simão. Simão naquela época, imagina um nome muito popular hoje, tirando o Enzo, tá? Imagina um nome muito popular hoje. Era o Simão na época. Era o Simão. Era um nome muito comum. Só que existia uma característica para esse Simão. Qual era a característica? O leproso. Mas para as pessoas estarem ali jantando na casa dele, ele era leproso? Não, ele havia sido leproso. Ele havia sido leproso. Eu quero abrir só esse parênteses aqui, eu vou voltar para o texto da Maria. Ele havia sido leproso. Eu sei que tem hora que tem algumas circunstâncias insistem em lembrar qual era a nossa condição lá atrás. E aqui nós já vemos esse relato.
falando, estava na casa de Simão, o leproso. O Evangelho de Marcos vai dizer. Só que o interessante é que o cenário muda, toda essa atmosfera e até esse pensamento também. Jesus está ali, na aldeia de Betânia, era a semana da sua paixão. Imagine também o coração de Jesus, diante de todo o cenário, porque em Jerusalém, os religiosos estavam tramando para tentar matar, estavam tramando a sua prisão, a traição, estavam em todo o processo, em todo o desenho dessa trama, até chegar à morte de Jesus. Imagine isso, Jesus estava ali, no jantar, numa celebração, enquanto pessoas estavam tramando contra ele. Em Betânia, uma família está o recebendo para um banquete. E todas as vezes em que recebia-se um convidado em casa, um convidado especial, essa pessoa, ela era ungida. Ela era ungida. Aquela família possuía um vidro de óleo, diferente de Maria, do tamanho do vidro da Maria. Mas todas as vezes que tinha então esse convidado, o receptor, quem estava dando a festa, o jantar, quem estava acolhendo a pessoa, recebia essa pessoa com uma gota de unção. Com uma gota de unção. Porque já liberar uma gota de unção significava muito. Você estava honrando a vida desse convidado na sua casa. E essa gota significava um dia de trabalho. Então, quando a pessoa era ungida na casa, como convidado especial, significava que aquela pessoa que estava recebendo, estava entregando ali naquela unção, um dia de trabalho nesta uma gota. Guarda essa informação que nós falaremos mais sobre ela. E aí nós vemos nesse contexto aqui, nesse jantar, Maria, irmã de Marta e Lázaro, traz um vaso. Lázaro também estava nessa cena, nesse momento. Ela traz então um vaso de alabastro, contendo quase meio quilo de perfume raro e caro, porque você sabe muito bem disso. Alguns vão comparar 300 denários, e o quebra e derrama todo o bálsamo sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus. A unção acontece em um momento crucial, apenas alguns dias da Páscoa, porque tinha um simbolismo, um significado muito importante. Lembrando que a Páscoa era quando os judeus celebravam a libertação do Egito. Mas aqui Jesus, ao se dirigir a Betânia, não só confirma seu poder sobre a vida e a morte pela ressurreição de Lázaro, mas também se prepara para a sua morte. E nós vemos nesse momento aqui, nesta ceia, nesse jantar, um preâmbulo para a nova aliança, onde Jesus ele é o pão da vida, onde Jesus se dá como o pão da vida. E o contexto nos lembra que a obra de Cristo nasceria do sacrifício e da redenção. A unção de Jesus em Betânia revelou ao mundo que a adoração é uma entrega total. A adoração é uma entrega total. E Maria, ela vem nos mostrar isso, porque o versículo 3, por isso eu te pedi para não fechar a sua Bíblia, nos diz: então, Maria, tomando um frasco de alabastro com um unguento muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa com um perfume aromático. Um ato generoso da adoração de Maria ao Senhor. Um ato profundamente profético. Primeiro, que o perfume já mostra uma questão de valor. Mas nessa noite eu não quero dar um nó na sua cabeça, mas eu quero também que você seja liberto no seu pensamento, para que você entenda que excede o valor essa questão do perfume. É um gesto de adoração genuína. É a unção de um rei.
Maria, ao derramar o óleo, ela está reconhecendo quem Jesus era naquele lugar. Enquanto o dono da casa traz a unção de uma gota, Maria está dizendo: ele não é apenas um convidado especial, ele é o convidado de honra, ele é um rei. Então para ele não é apenas um dia, mas todos os dias da minha vida. Não é apenas uma gotícula da minha existência, mas é a minha vida por completo. É isso que Maria nos mostra nesse contexto, nesse momento e nesse cenário. A atitude de Maria contrasta com a atitude de Judas. Nós vemos aqui então que Maria derrama o perfume, Maria enxuga com os seus cabelos os pés de Jesus, e aqui traz uma exemplificação de vulnerabilidade, de humanidade. Mas eu vou ser sincera que eu falei: ok, Senhor, por que enxugar com os cabelos? Porque o derramar o óleo já havia sido uma atitude extravagante. Comum era ungir com uma gota na cabeça, na testa. Mas derramar era extravagante. Mas por que agora enxugar com os cabelos? Vamos lembrar que os cabelos significavam a honra da mulher também. Mas quando Maria enxuga com os cabelos, eu não sei se você sabe, e se você não sabe vai começar a saber agora, mas uma coisa que não se deteriora quando nós morremos são os cabelos. Os cabelos. Você pode pedir para abrir o caixão que o que você consegue recolher ossos e cabelos. Os cabelos é o que permanece. Eu falei: ok, Deus, mas e aí? Isso é muito terreno. Mais o quê? Mais o que sobre isso? Por mais que ela estivesse expressando ali o valor dos cabelos, aquilo que a terra não consome, eu falei: ok, Senhor, Jesus, o eterno, o rei. Mas falei: Senhor, por que enxugar com os cabelos? Eu sei que ela estava mostrando ali a honra por completo de se expor como uma mulher. Mas, meu querido, sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração? Eu preciso compartilhar a você. Quando Maria derrama do perfume e enxuga com os seus cabelos, ela está dizendo: esse perfume não vai ficar apenas com o Senhor, mas eu também terei ele comigo, Senhor. Eu também terei ele comigo, eu vou sentir ele comigo. Já passou no processo de ser ungido na cabeça? Quando você é ungido na cabeça, o que acontece? Você fica 2 dias para tentar tirar o óleo da cabeça, não é assim? Nós ficamos igual o salmista, o óleo que escorre pela orla, que vem pela barba, mas mulher não tem barba, mas homem tem, mas a gente pensa que vem escorrendo, mas impregna na cabeça. A gente fica tentando tirar, o perfume fica, o perfume permanece. Uma gotinha, o cheiro poderia no outro dia ir embora e acabar, mas o derramar de Maria fez com que o perfume permanecesse durante todos esses dias, não apenas em Jesus, mas também nela, porque ela lembraria do que ela havia feito aos pés de Jesus. Seja extravagante, não apenas o derramar. Eu sei que o derramar muitas vezes é desafiador, mas eu estou dizendo, você pode fazer mais. Não é apenas o derramar, mas também enxugue, para que você também saia com uma parte do que você está entregando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando nós entregamos para o Senhor, nós também saímos impactados. É o que Maria experimentou. É o que Maria fez. O seu propósito ali era agradecer Jesus. E também é um significado. Quando Maria chega e se prostra aos pés de Jesus. Antigamente, quando alguém precisava levar o enfermo até Jesus para ter uma resposta ou para ensinamento como é que era feito, chegava e se prostrava, dizendo: eu preciso de algo da tua parte, Senhor. Quando Maria chega nessa cena e se prostra, ela está dizendo: olha, lá atrás eu precisei, agora eu estou voltando para agradecer. Da mesma forma que eu pedi me prostrando, eu volto agora me prostrando para agradecer. Olha o lugar que o Senhor está nos levando. Olha o aprendizado dessa palavra da verdadeira entrega.
Que é o convite que o Senhor está nos fazendo nessa noite. O Senhor está nos levando a entender o que é uma verdadeira entrega, para pararmos de achar de que a nossa entrega superficial é suficiente. Deus quer nos levar a novas experiências de entrega. E por isso nós estamos rememorando, relembrando esse texto de Maria. Então ela está ali, se prostrando aos pés de Jesus, agradecendo pelo que ela e a casa dela havia vivenciado, a ressurreição do seu irmão, mas também reconhecendo quem Jesus era e preparando o seu corpo para a morte. A percepção que nenhum dos discípulos que já estavam caminhando com Jesus havia tido, Maria entendeu. Maria entendeu. Ela entendeu e ela respondeu. Maria fez o que pôde. Comece a fazer o que você pode. Comece a fazer o que você pode. Maria fez o que pôde. Maria fez o seu melhor. Maria fez de forma sacrificial. Maria fez apesar das críticas. Ela fez só para agradar Jesus. E aí eu abro um parênteses. Vocês sabem que eu gosto de abrir parênteses. Mas é sempre bom para ter aqueles lembretes, como se fosse post-it. Faça para Jesus. Porque Maria, ao derramar o perfume caro, ela estava derramando para Jesus. Pare de fazer para as pessoas. Ah, mas então como é que eu sirvo pessoas? Se você faz para Jesus, consequentemente o Senhor vai te levar a fazer para as pessoas. Mas você sempre vai entender que a honra e a glória é para Ele. A honra e a glória é para Ele. Faça para Jesus. Maria fez para agradar Jesus, independente das críticas ali. Ah, Judas estava ali. E daí se Judas estava ali? Judas estava ali, teve a sua forma de falar, teve a sua visão, porque tinha o seu coração corrompido. Mas mesmo assim o que ficou lembrado foi a atitude dessa mulher. Foi a ação dessa mulher. Então faça, independente das críticas. Sendo extravagante ou não, faça, porque é para o Senhor. Maria fez para a pessoa certa. Maria fez no tempo certo. Fez com reflexos para a eternidade. O que é que você tem feito nessa terra para Jesus que tem reflexo na eternidade? É a primeira pergunta que eu te faço nessa noite. Porque todas as nossas ações nessa terra refletem na eternidade. Hoje nós temos uma canção que é declarada: vivemos como se Cristo não fosse mais voltar. Mas precisamos entender que Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua noiva. E o que é que nós estamos fazendo? Qual é o vaso de nada que nós estamos quebrando nesse tempo para Ele, para nos preparar para a eternidade? Eu sei que nessa hora o glória fica bem intrínseco, bem interno. Eu sei que nessa hora a gente pensa, é verdade. Porque se eu tivesse sentado eu ia falar, é verdade. É verdade. O que é que você tem feito no tempo presente e no terreno que tem refletido na eternidade? É para pensarmos. Porque o que Maria fez refletia, não apenas causava um burburinho, um movimento, um rebuliço na terra, e refletia na eternidade. Maria é um clássico exemplo de alguém que ama Jesus e tem o prazer de fazer o melhor para Ele. Meu querido, quer viver com leveza? Tudo aquilo que vier nas suas mãos, pense como é que Jesus gostaria que você fizesse. Pense como você pode agradar Jesus. Pense qual é a igreja que Ele deseja que você seja. Qual é o filho que Ele deseja que você seja. Busque isso. E isso me chama atenção. Esse momento aqui na vida de Maria me chama atenção porque ninguém chegou tão longe como ela. Ninguém chegou tão longe como Maria, nem mesmo os discípulos. Maria é irmã de Marta e Lázaro, citada 3 vezes nas Escrituras, nos Evangelhos, aos pés de Jesus, adorando. Ela está dando um recado.
Ela está nos dando um recado. E aí eu te faço a segunda pergunta: em que vocês estão dispostos, nos próximos dias, nos próximos meses, a derramar o seu nardo, o seu tudo? Em que você está disposto, nos próximos dias, nos próximos meses deste ano, derramar o seu nardo, o óleo, o perfume caro? Porque a palavra vem dizer que esse perfume é de 1 ano de trabalho. Ela tinha na mão 1 ano da sua vida. Igreja, 1 ano vale muito. Para mim vale, não sei se para você vale. 1 ano de vida vale muito. Ela tinha nas mãos dela 1 ano da sua vida. E aí nós vemos o poder da decisão. Ela decidiu. A questão não tem a ver com o valor, tem a ver com o tempo. Era 1 ano da sua existência. E aí é a pergunta que nos fica. É a pergunta que precisamos nos fazer. Nós vamos gastar a nossa vida por Ele? Nós vamos nos deixar gastar por Ele? Porque Maria se deixou gastar. Maria pegou 1 ano. 1 ano de economia de perfume para entregar ao Senhor. E muitas vezes nós lamentamos 2 horas de estarmos aqui no culto, 4 horas de vigília, 1 hora de grupo de pastoreio, enquanto Maria está nos ensinando 300 denários, referente ao ano sabático, ao sabá, 52 sábados, que confere ao ano para o povo judeu. Ela está dizendo: eu entreguei em um só momento 1 ano da minha vida. Em um só momento, 1 ano da minha vida. Ela entregou. Eu não falei que ela perdeu. Eu estou te falando que ela entregou, porque com Deus nós não perdemos nada, com Deus nós ganhamos. Com Deus nós ganhamos. Ela entregou 1 ano da sua vida, para que isso pudesse refletir na vida eterna, na eternidade. Então, se entregue. Seja extravagante. Vai, Mi, eu vou segurar. Seja extravagante na sua entrega ao Senhor nessa noite. Porque o segundo ponto é: a fé envolve uma intensa batalha espiritual. Não foi apenas a entrega de Maria, mas ali existiu uma batalha. Nós vamos enfrentar batalhas. Do versículo 4 ao versículo 6 vai dizer: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que ia traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. De um lado nós temos o dissimulado, nós temos o mentiroso, o argumento de Judas, usando o pobre como justificativa, diante dessa ação de Maria, acusando Maria de desperdício. Muitas pessoas não vão entender a sua entrega ao Senhor. Muitas pessoas não vão entender o porquê que você vem na igreja, o porquê que você separa um dia para vir ao culto, o porquê que você tem o seu tempo devocional em casa. As pessoas muitas vezes vão achar que isso é desperdício, mas mal sabem elas que isso é ganho no reino de Deus e na tua vida para com o Senhor. Mas que essas pessoas também possam ser ganhadas através da sua entrega ao Senhor, possam ser constrangidas através da sua devoção ao Senhor. Mas nós vemos aqui Maria sendo atacada diante da sua atitude, porque o que ela havia feito era como se fosse o desperdício. Só que aí vem Jesus. De um lado estava Judas com essa fala, como um religioso e um legalista, como uma pessoa que estava camuflando quem verdadeiramente ele era. E por outro lado, nós vemos aqui a enérgica condenação de Jesus, que vê o coração das pessoas, pontuando essa fala.
Porque a atitude, a crítica de Judas revela muito o estado do coração dele. Revela muito a insensibilidade espiritual dele. O quão distante ele já estava de Jesus. O quão afastado do propósito ele já estava. Enquanto Maria reconhecia a importância do sacrifício de Jesus, Judas estava apegado aos valores mundanos. Estava agarrado nas coisas terrenas, simbolizando a traição que se aproximava. Nesse momento aqui, a advertência de Jesus, onde ele fala dos pobres, nos lembra, ele está dizendo, olha, a questão dos pobres, eles sempre vão estar aí. Eles sempre vão estar aí, vocês vão poder ajudar. Mas eu não vou estar com vocês. A minha chegada é próxima. Eu sei que muitas vezes nós não estamos preparados para alguns acontecimentos e caminhamos no campo da negação. Mas que em nome de Jesus nessa noite, os nossos ouvidos, olhos espirituais possam ser despertados para entendermos o que o Pai está nos mostrando, para entendermos que o tempo está próximo. E precisamos fazer aquilo que a palavra está nos convidando a fazer. Parar de usar justificativas. Porque é isso que Judas fez e Jesus está dizendo. Os pobres, vocês sempre vão ter eles aqui. Agora eu não, eu vou para junto do Pai. Vocês não vão me ter para todo sempre. Jesus ele está dizendo, eu preciso ocupar o primeiro lugar na vida de vocês. Eu preciso ocupar o primeiro lugar na vida de vocês. Judas aqui era responsável pela bolsa de moedas. Vamos usar o termo de hoje, era o tesoureiro do time. Era o que ficava com as ofertas, que administrava as ofertas. Quando Judas olha o que Maria fez, o que eu te falei no início? Qual era o costume quando recebia um convidado especial em casa? Era unção com uma gota. Quando Judas vê o que Maria fez, o que está na mente dele? Uma gota já era o suficiente. Para que desperdiçar isso? Para que desperdiçar isso? Uma gota é o senso comum. Agora, quebrar o vaso, isso é extravagante. Isso é extraordinário. Uma gota é um dia. É um dia. Mas para quem está entregando, é muito. Para quem está recebendo, é uma honra. Judas está dizendo, faz o comum. Porque Judas já estava acostumado a fazer o comum. Só que quem sabe realmente, diante de quem está, para de fazer o comum e começa a fazer o extravagante, o extraordinário. Meu querido, para quem vai dar tudo de si, entende que quebrando o vaso ainda é pouco. Maria entendeu que haveria de se cumprir a profecia da entrega. Judas está dizendo, é desperdício. Maria está dizendo, é entrega. É entrega, porque eu tenho noção do que vai acontecer lá na frente. Por isso que tem coisas que as pessoas não vão entender o porquê você está fazendo hoje. Mas se você está no centro da vontade de Deus, agradando a Deus, fazendo para Ele, por Ele, permaneça por Ele e para Ele. É dessa forma, é dessa forma. O vaso que Maria tinha, não era o mesmo vaso de Simão, o leproso. Porque o vaso, o pote de Simão, o leproso, tinha como rosquear, tampar para o próximo convidado. O vaso de Maria não tinha como rosquear e tampar para o próximo convidado. Não tem como. Não tem como. Um dia desse, vou ser sincero para vocês. Eu não fico jogando tempo fora não. Mas, sabe, alguns rios. Alguns rios. Eu estava passando alguns rios. E aí eu vi não é rios, eu vi um vídeo de uma pessoa experimentando
como é que eu vou dizer para você? Refrigerantes diferentes. Falar, pastor, isso não é saudável. Não é questão de saudável, não. Preste só atenção no conteúdo do vídeo, ok? Mas a pessoa estava assistindo o vídeo. Eu estava assistindo o vídeo e aí a pessoa estava fazendo o experimento dos refrigerantes. A Coca-Cola, fazer merchan, né? O refrigerante de cereja, o refrigerante de pêssego, o refrigerante de não sei o quê. Eu não sei você, mas eu gosto de experimentar coisas novas, tanto de culinária, ok? E bebida sem teor alcoólico, ok? Somos abstêmios ao álcool, glória a Deus, aleluia por isso. Mas eu gosto muito disso, eu amo experimentar culinária. E aí eu estava vendo e a pessoa falando de todos os refrigerantes. De repente ela foi, pegou um papel filme e falou assim: ok, você pode achar que eu vou desperdiçar esse valor que eu comprei de refrigerante, mas eu vou embalar com papel filme. Aí eu olhei e eu falei assim: gente, primeiro, eu perdi meu tempo vendo esse vídeo, misericórdia. Eu falei: segundo, a pessoa está tampando com papel filme uma lata de refrigerante, aonde que o gás vai permanecer ali, Jesus? Eu fiquei pensando só isso, igreja. Só um adendo aqui, ok? Porque se fosse uma garrafa PET, a gente vai lá, rosqueia de novo e tampa. Só que quanto mais a gente vai abrindo, mais o gás vai se perdendo, não é assim? Na primeira vez que você abre, o gás está no talo. Na segunda vez, permanece 90%. Na terceira vez, 70%. Na quinta, você já está com 40% do negócio. Depois já perdeu o gás. Mas imagine uma latinha. Eu falei, gente, que ideia é essa? A pessoa vai e me sela a latinha com um papel filme. Eu estou te falando isso, uma coisa tão boba, mas eu estou te falando isso porque o vidro, o vaso de Maria, era um vaso que não tinha como rosquear. Você acha que ela ia pegar, derramar na cabeça de Jesus e falar: me dá um papel filme agora que eu vou embalar aqui, ó, que eu vou usar na próxima? Ela está dizendo: quê? Eu não vou ter mais essa oportunidade. Ou eu faço agora, ou eu não faço nunca mais. Sabe o que o Senhor está falando para você agora, nessa noite? Pare de perder a oportunidade de se derramar aos pés dele, porque pode ser que amanhã seja tarde demais. Então hoje é o dia que Deus marcou com você, para você o adorar como você jamais o adorou, para você se entregar a ele como você jamais se entregou, para você colocar ele como prioridade na sua vida, como você jamais colocou ele em primeiro lugar na tua vida. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Coloque Deus em primeiro lugar, porque foi isso que Maria fez. Ela não ia deixar o resto do perfume para depois, porque não existiria o depois. Ela tinha ciência disso. E mesmo se não tivesse, ela não queria perder a oportunidade. Eu sei que às vezes nós queremos que Deus venha nos anunciar o que está por vir, mas tem coisas que Deus não vai anunciar. Tem coisas que eu e você vamos ter que fazer, mesmo sem saber, em confiança e entrega ao Senhor, porque foi isso que Maria fez. Então, meu querido, não adianta tentar passar papel filme na boca do vaso, achando que a adoração que você derramou aqui hoje, você vai embalar o vaso para terça-feira você vir derramar mais um pouquinho, para você tirar o papel filme no outro domingo e vir durante esses 40 dias de campanha. A sua entrega extravagante começa hoje. É o derramar por completo, por completo. É isso que nós entendemos aqui. É isso que nós entendemos aqui. O vaso de Maria só poderia ser quebrado. Não tinha outra forma a não ser essa. A não ser essa. Porque seria a expressão do seu verdadeiro amor para com o Senhor. E para também, quando ele fosse sepultado, ele estivesse perfumado. É forte olhar a história de uma pessoa que conseguiu com uma atitude chegar tão longe, até mais longe do que ela mesma poderia pensar chegar. Porque a atitude de Maria fez chegar muito longe. Porque nós temos limite. Nós sabemos que nós temos limite. Nós somos limitados. Mas nós não podemos pensar que a nossa entrega, ela é limitada. Nós temos limites. Mas a nossa entrega não pode ter limite. Pare de colocar limite na sua entrega. A nossa entrega vai além de nós.
A entrega de Maria foi além dela. Aquilo que oferecemos, o chamado, o ministério, o dom, todo o nível de sacrifício, ele vai mais longe do que nós mesmos. Vai muito mais longe do que nós mesmos. Terceiro ponto, a brevidade da vida humana e o destino eterno. Porque Jesus responde isso a Judas. Continua dizendo nos versículos 7 e 8. Deixa ela, para que ela guarde isso para o dia da minha sepultura. Pois os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tens. Jesus dá uma resposta, conecta a unção ao seu propósito redentor. Ele indica que o ato de Maria está preparando para o sepultamento, um gesto que antecipa a sua morte sacrificial. É uma declaração que fornece um vislumbre do Evangelho, enquanto Jesus está prestes a ser rejeitado e crucificado. A unção de Maria é um testemunho da importância de reconhecer e honrar sua missão. Ela está dizendo, ele está me oferecendo a vida eterna, então eu ofereço tudo que eu tenho nessa terra para ele. Porque nem se multiplicasse a minha existência eu teria condições de ter a vida eterna se não fosse por Jesus. É isso que Maria está fazendo. Mas não para por aí. O quarto ponto, o pacto e transformação do poder de Cristo na terra. Versículo 9, que fecha o texto. Sabendo disso, uma grande multidão dos judeus se reuniu, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. O impacto da unção vai além de si mesmo. O que eu e você fazemos vai além de nós mesmos. Se for para Jesus, vai além de nós. E se estamos fazendo para Ele, vai gerar impacto. Vai gerar impacto. As pessoas estavam aqui para ver o que havia acontecido. A ressurreição. E o que eu te disse lá no início, quem é que estava sentado à mesa? Lázaro, que havia ressuscitado. E Cristo, que haveria de morrer, padecer, morrer no Calvário, mas também ressuscitaria. O encontro de dois acontecimentos. Um acontecimento terreno, mas um acontecimento eterno. A junção do terreno com o eterno. Meu querido, o que Deus tem feito na minha e na sua vida, Deus está dizendo, não é para ficar só com você. Eu preciso que você reparta, eu preciso que você leve. Mas para isso, você vai ter que entregar mais. Para isso, você vai ter que fazer mais. Eu estou falando, é para o Senhor. É para o Senhor. E eu te disse que as pessoas não vão entender a sua entrega. Quem não conhece a sua história, não compreende a sua entrega. Olha para você e não consegue mensurar, não consegue interpretar a sua entrega, a sua intensidade de amor ao Senhor. Não consegue porque não conhece. Não te conhece, não conhece o que Deus fez na sua vida. Então que o que Ele fez na sua vida comece a ser notório, comece a ser público, comece a testemunhar. Porque a partir do momento em que as pessoas conhecerem a sua história, elas vão começar a entender a intensidade da tua entrega. E mesmo que não entenda, não precisa entender, porque Deus recebe. Porque Deus recebe, Deus entende. A unção de Jesus foi um impacto de adoração que nos revelou a missão. Quando Maria derrama o perfume, a palavra diz que foi a atitude dela ali, que gerou um impacto naquele lugar. E o impacto gerou um perfume, um cheiro. Quando nós adoramos, o ambiente não é mais o mesmo. Quer mudar o ambiente da tua casa, meu querido, minha amada? Comece a se entregar lá. Não espere para se entregar aqui. A entrega começa lá na tua casa. Faça isso.
Faça isso, se derrame lá na presença do Senhor. No meio do caminho você vai vir com perfume nos teus cabelos. Quando você chegar aqui, meu querido, por onde você passar, as pessoas vão olhar para você e vão falar como você está perfumada, como você está cheiroso, e você vai dizer: a presença de Deus, é porque eu me derramei lá, ó. E quando eu me derramei lá, veio parte sobre mim, e eu estou agora me derramando aqui. E quando nós nos reunimos com esse perfume, a casa se enche da presença e da glória, do cheiro da presença de Deus. É Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje nós estamos na era do recurso. A gente consegue colocar perfume no ar-condicionado para que o ambiente tenha um cheiro específico. Deixa eu te falar, pare de buscar recurso terreno. Pare de achar que o perfume vai vir das alternativas, das possibilidades terrenas. E comece a falar: Pai, eu sei que o cheiro vai vir da minha entrega. É do sacrifício queimando no altar. É cheiro de sacrifício no altar que tem que subir nessa noite, igreja. É cheiro. Não é cheiro de churrasco, não. Não. Sabe por quê? Cheiro de churrasco nos faz achar que o churrasco do outro é sempre melhor que o nosso. Não é assim? O nosso churrasco não tem o mesmo cheiro quando a gente começa a fazer. Mas Deus está falando: não é cheiro de churrasco, não. É cheiro de sacrifício no altar. E cheiro de sacrifício que emana, o céu recebe. Então se deixe queimar. Se deixe queimar pela presença do Senhor. Se deixe queimar pela sua adoração extravagante. Se deixe queimar pela sua entrega no altar. A unção de Jesus em Betânia é um poderoso símbolo da adoração. De adoração, de sacrifício, de preparação. Oh, meu Deus, e nos prepara para o que está por vir. Igreja, nós estamos preparados para o que está por vir. Você está preparado para o que está por vir? Amém? Nós nos ajoelhamos aqui, nós nos aliançamos, nós nos comprometemos com o Senhor. E se você fez isso porque eu fiz isso, se prepare para o que está por vir. Se prepare para o que está por vir. Não vai depender de mim, vai depender de cada um de nós, de você, de mim, quando nós nos juntarmos nessa entrega de adoração. Mas se prepare para o que está por vir. Oh, meu Deus. Se prepare para o que está por vir. Nós estamos vivendo coisas, nós somos ministrados hoje pela manhã. Nós estamos vivenciando moveres poderosos da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de entrega. Nós estamos vivendo um tempo de espiritualidade enraizada no Senhor. Nós estamos vivendo tempos de jejuns, dos quais jamais pensaríamos ter condições de fazer. Eu não sei você, mas eu me peguei pensando nisso durante esses dias. E eu falei: Pai, e eu te digo isso porque é isso que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração. Existem preços, existem valores grandiosos, grandes, que eu e você vamos pagar. Existem lugares que Deus vai nos colocar. E para estarmos nesses lugares, vamos ter que pagar um preço maior. Existem lugares que o Senhor vai nos enviar, que vai exigir unção nova de nós. Mas para essa unção, é necessário um preço, uma entrega. E o preço é a entrega. O preço, eu não estou falando de valor. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de entrega. E quando eu falo isso, eu encerro minha palavra aqui, porque isso me chamou muito a atenção. Nós estamos perdendo a nossa vida correndo atrás de valores. Valores em que a terra consome e o tempo corrói. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus, porque achamos que o que Ele está nos pedindo são valores terrenos, monetários. Mas o que me chamou nessa atenção, nessa palavra, e o que mexeu na minha estrutura nesse dia,
quando eu li esse texto, foi pensar: Judas, ao olhar para o que Maria fez, quem Judas era? O que carregava a sacolinha de moedas. Quando Maria derrama o óleo, que valia 1 ano de trabalho, que é o que a palavra diz. Se é 1 ano de trabalho, nós estamos falando do quê? Tempo, ok? Quando Judas olha, por ele ser do dinheiro e ter o seu coração corrompido, o que é que ele está olhando? 300 denários. 300 denários. Ele está olhando o valor monetário. Ele está olhando a moeda. Eu te disse, 300 corresponde a 1 ano. Para Maria, não era o valor, não era o preço, mas era o tempo. Não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, poderia falar com você: toma, não eu, tá, igreja? Mas talvez alguém poderia chegar para você e falar assim: é dinheiro que você precisa para resolver isso? Toma. Mas não é dinheiro. É tempo. E esse tempo de campanha, esses dias de campanha, é para nos levar a viver tempo de entrega ao Senhor. É entender: eu vou gastar a minha vida para o Senhor. Eu vou contar o tempo da minha existência e vou dizer: foi para o Senhor. Foi para o Senhor, foi para o Senhor. Esse texto jamais falou de dinheiro. Esse texto em todo tempo nos disse a respeito de tempo. Deus está dizendo: até o dia de hoje, você rodou, achando que seria uma oferta que iria me comprar, achando que seria uma boa ação financeira que iria mudar tudo. Mas Deus está dizendo: eu nunca quis o teu dinheiro, eu sempre quis o teu tempo, a tua vida. Meu querido, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. É óbvio, nós precisamos da fidelidade nos dízimos e das ofertas, ainda mais no desafio que temos da obra. Mas se você entregar o seu tempo em primeiro lugar a Ele, você vai entender que Ele é o seu Senhor. Você vai entender que Ele é o teu Deus. O seu tempo é dele, tudo que vem nas suas mãos também é dele. E você entrega, sem reserva, sem medo. Sem medo. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Porque falar de tempo é falar sobre isso. Por isso que essa semana nós vamos, eliminar redes sociais e TV, porque Deus está dizendo: eu quero você. Até aqui isso tirou muito a sua atenção. Eu quero você. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está dizendo: eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Eu tenho saudade de ter um tempo a sós com você. Eu tenho saudade de me revelar a você no secreto. Porque quando você fecha a porta do seu quarto, você não fecha para falar comigo, você fecha para ligar a TV, você fecha para ter o seu tempo para esparecer e entrar no seu mundo. E Deus está dizendo: eu tenho saudade. Eu tenho saudade de ouvir a tua voz, meu filho. E que bom que você está em casa hoje. Que bom que você está em casa hoje, porque o Senhor quer você. O Senhor quer os seus dias, o Senhor quer o seu tempo. O Senhor quer o seu tempo. O Senhor te quer por completo. Os próximos dias, nós viveremos dias distintos de tudo que vivemos na nossa caminhada. Essa é a expectativa que está no meu coração, eu espero também que esteja na sua. Será um tempo de nos dedicarmos ao Senhor.
de nos dedicarmos ao seu reino. E quanto mais nos dedicarmos a Ele, mais nós vamos influenciar pessoas. Quanto mais nós expressarmos o nosso amor para com o Senhor, mais pessoas serão constrangidas por esse amor. Meu querido, eu não sei você, mas essa é a oração que eu tenho feito, uma das orações que eu tenho feito ao Senhor. Me ajude a influenciar pessoas com o teu amor. Me ajude, Espírito Santo. Mergulhe de uma forma a qual você jamais mergulhou. Acesse de uma forma que você jamais acessou. Faça isso nessa noite, em adoração ao Senhor. Em adoração ao Senhor. Você precisa decidir aonde você vai derramar o nardo nessa noite. Porque todos nós carregamos o perfume. Mas nessa noite precisamos decidir aonde vamos derramar. Porque será decisivo para os próximos dias e para os próximos meses. Onde e a quem você vai dedicar os próximos dias da tua vida? A quem você vai dedicar os próximos dias da tua vida, igreja? Que seja para Ele. Que seja por Ele. Nessa noite, você veio aqui com o seu vaso. Não gaste de qualquer jeito. Se você gastou, se você está sentado aí do seu lugar dizendo: mas eu gastei, eu pedi a minha herança, eu gastei. Deus está dizendo: eu renovo sobre você o bálsamo, a unção fresca. Eu derramo sobre você o óleo fresco nessa noite. Eu derramo sobre você o meu perfume, para que você saia daqui com o seu vaso cheio, renovado da presença dEle. Maria quebrou, derramou, enxugou e perfumou. Nessa noite, o Senhor te convida a quebrar, a se derramar, a enxugar e a se perfumar. Quero te convidar a se colocar de pé. E agora esse é o tempo que você tem diante do Senhor. Eu vou ser sincera para vocês. Se pudesse, eu ficava aqui o resto da noite chorando. Chorando. Mas de constrangimento pelo amor do Senhor. O amor do Senhor constrange, igreja. Se você entendesse o quanto esse amor constrange. Você tem liberdade agora. Você tem liberdade agora de sair do teu lugar e vir para esse altar dizendo: Pai, eu sei o que eu vou fazer com nada. Eu sei o que eu vou fazer com o vaso. Eu sei o que eu vou fazer, eu não vou desperdiçar. Eu não vou desperdiçar. Mas eu vou gastar todo